Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nessa videoaula vamos aprender a instalar um servidor FTP simples no Linux Ubuntu. Tá? Para isso vamos utilizar o terminal. Então o primeiro passo é abrir um terminal com Ctrl Alt T. Tá? E agora vamos digitar um comando para instalar o nosso servidor FTP. Nós vamos utilizar nessa videoaula o ProFTPD, que é um servidor FTP para Linux bastante conhecido, bastante simples de configurar, tá? E também rápido. Então para instalar, o bom e velho apt-get, install e o nome do pacote, que é ProFTPD. Tá? ProFTPD, não esqueça da letrinha D no final. E também não esqueça do sudo, se você está aí no Linux Ubuntu. Então sudo apt-get install ProFTPD para a gente instalar os pacotes do servidor de FTP. Enter, colocamos nossa senha e ele começa a instalação. Ele vai baixar alguns kilobytes de arquivos. Você coloca sim, quer continuar? Sim, Enter. E agora a gente aguarda ele baixar os pacotes. Legal, já baixou e agora já começou a configuração dos pacotes. Então ele diz aqui para a gente nessa telinha que o ProFTPD pode ser executado como um serviço a partir de inetd ou como um servidor autônomo. Tá? Se você tiver algumas poucas conexões FTP por dia, é mais legal utilizar o inetd, porque assim o serviço do FTP ele só sobe na hora que ele é requisitado, não fica consumindo recursos do sistema o tempo todo. Mas se você tiver um alto tráfego, é mais legal utilizar um servidor autônomo, porque o servidor FTP está sempre disponível e é mais rápida a conexão. Tá? Então, nós vamos utilizar a configuração autônomo, ou standalone em inglês. Basta você selecionar qual modo de configuração você quer. A gente vai selecionar o autônomo aqui na lista e OK. Você dá um Enter e ele vai prosseguir com a instalação. A instalação é rápida porque é um pacote pequeno. Então já já ele vai estar pronto. Processando os gatilhos para as páginas de manual. Legal, criou os grupos do FTP. Beleza, está instalado. Voltamos para o prompt, está instalado. Veja que apareceu aqui no cantinho direito OK. Tá? Então vamos limpar a tela. O serviço está instalado. Vamos ver agora como verificar o status do serviço. Para isso você vai digitar /etc /init.d /proftpd, que é o nome do serviço, espaço, status. Veja que não precisa digitar nada aqui na frente. Esse é um caminho de um script que permite a você controlar o serviço do ProFTP. Tá? Iniciar o serviço, parar, reiniciar ou verificar o status, utilizando a palavra status aqui na frente. Então se eu dou um Enter, ele já me traz a mensagem: ProFTPD está iniciado no modo standalone e atualmente rodando. Então ele já está funcionando, já está rodando meu servidor FTP. Tá? Se você precisar parar ou reiniciar esse serviço, basta digitar esse mesmo comando, /etc init.d proftpd e aqui na frente a palavrinha stop para parar, start para iniciar ou restart para reiniciar o serviço, utilizando o sudo ali na frente. Legal? Bom, o servidor está instalado, mas é legal a gente alterar alguns pequenos parâmetros no arquivo de configurações principal do FTP, do ProFTPD, tá? Para permitir que os usuários tenham acesso aí com mais segurança ao servidor. Então, para isso, a gente vai utilizar um editor de texto, tanto faz qual você vai utilizar, pode ser o Nano, o VI, do Gedit, tanto faz. Você vai editar o arquivo /etc /proftpd, que é o diretório do ProFTP, /proftpd.conf. Esse é o arquivo de configuração do seu FTP, né, do Linux. Então vamos editar esse arquivo. Enter. Pronto, temos o arquivo aberto aí na tela. Tem um monte de informações nele. Tá? Você vai perceber que nós temos várias linhas iniciando com esse símbolo do sustenido. Você já sabe o que é o sustenido, né? É um comentário. Então cada uma dessas linhas é apenas um comentário para te falar ou te trazer alguma informação específica dentro do arquivo. E o que não está comentado, que não tem esse sustenido aqui na frente, é um comando, especialmente do FTP. Vamos alterar alguns parâmetros. Por exemplo, nós temos aqui um parâmetro chamado use IPv6.
Bom, eu não estou usando IPv6 na minha rede, então não é necessário usar o IPv6. Tá? Então, o que eu faço? Veja que aqui na frente, na segunda coluna, está a palavra on. Eu simplesmente vou substituir on por off. Aí o meu servidor FTP não usa mais o IPv6. Tá? Outras coisas que a gente pode trocar. Server name. Então, o que é o server name? É o nome do servidor que aparece quando um usuário se conecta. Aqui ele está aparecendo como Debian, mas eu vou mudar. Você não deve tirar as aspas, tá? Só trocar o nome que está entre aspas. Eu vou escrever assim: servidor FTP da Boson Treinamentos. Legal, esse é só o nome do servidor. Tá? Server type é o tipo do servidor. Ele pode ser NetD ou standalone, como a gente viu naquela telinha durante a instalação. Se você escolher NetD lá ou escolher standalone e quer mudar, é só entrar aqui nessa telinha e alterar o nome que está nessa coluna. Tá? Você pode apagar o standalone e escrever NetD ou vice-versa. A gente vai deixar standalone porque já está correto, é o que a gente quer. Legal? Vamos descendo mais um pouco então. Não tem muita coisa para a gente mudar, pouca coisa para a gente alterar. Display login, vamos ver o que mais. Aqui, isso aqui é importante. Aqui onde está default root. Tá? Default root especifica qual é o diretório raiz que vai ser usado pelo usuário que acessar o servidor. Tá? Veja que está comentado aqui na frente, então não está sendo utilizado esse comando. Eu vou descomentá-lo, vou apagar aqui o sustenido da linha default root. Tá? E agora o default root, ou o diretório raiz padrão de cada usuário, vai ser esse diretório aqui, o til. Você deve lembrar das primeiras aulas de Ubuntu que o til significa diretório padrão do próprio usuário. Então os usuários só terão acesso ao diretório padrão deles próprios. Tá? Assim eu aumento o nível de segurança do meu servidor FTP. Então eu desmarco esse sustenido aqui na frente e deixo como diretório padrão o diretório do próprio usuário que se conecta. Tá? Vamos descer mais um pouquinho. Nós temos aqui a opção Require Valid Shell, já está como off. Numa próxima videoaula a gente vai falar sobre contas de usuário, usuários anônimos, a gente vai falar sobre essa linha também. Então vou continuar descendo. Porta 21 é a porta padrão do FTP, a gente vai deixar essa porta padrão. Se por acaso na rede da sua empresa for necessário utilizar outra porta para FTP, você pode alterar o número aqui. Tá? Vamos descer mais um pouquinho. Mais um pouquinho, vamos ver se temos mais alguma coisa importante aqui para a gente trabalhar. Nós temos User Group, a gente vai trabalhar também com isso futuramente. Allow Overwrite, essa configuração significa, se eu mandar um arquivo para o FTP e esse arquivo lá no servidor já existir, o que acontece? Com Allow Overwrite em ON, o arquivo é substituído pelo arquivo que você enviou automaticamente. Tá? Eu vou deixar em ON porque essa é uma configuração interessante. Descer mais um pouco. Eu acho que a gente já tem uma configuração boa aqui para o nosso FTP. Veja que tem muito mais coisa aqui embaixo. Tá? Mas, por enquanto, isso é suficiente para você ter um servidor FTP bem funcional. Aqui embaixo, no finalzinho, você tem as configurações do FTP anônimo, que a gente vai fazer numa próxima videoaula também. Tá? Só para encerrar, aqui embaixo temos Max Clients. Procure essa linha, Max Clients, número máximo de clientes. Tá? Esse aqui é o número máximo de logins, só que no caso é o login anônimo. A gente também vai trabalhar com isso lá na próxima videoaula de FTP anônimo. Bom, então é isso. Fizemos umas poucas modificações aqui. Tá? Vamos voltar, subir. Subir até o início aqui do arquivo. Beleza. Vamos salvar essa configuração que a gente fez. Ctrl O aqui no meu caso, que eu estou usando um Nano. Dou Enter. Agora a gente vai sair e vamos testar o servidor FTP. Então, Ctrl X sair. Limpar a tela. Tá? Não esqueça do sudo, eu esqueci de colocar o sudo, tive que fazer de novo o arquivo. Tá? Fazer de novo a configuração, sempre o sudo na frente para você poder alterar o arquivo de configuração. Agora eu vou reiniciar o serviço do FTP. Lembra como é que reinicia? /etc /init.d /proftpd restart. Tá? E não esqueça do sudo lá na frente. Enter.
Olha lá, parando o servidor, iniciando o servidor, beleza. Subiu o servidor, tá ok. Agora o FTP está prontinho para ser utilizado. Então, agora eu vou mostrar como acessar esse servidor FTP utilizando um cliente lá no meu Windows. Tá? Vou utilizar o cliente FileZilla, que é um cliente de FTP muito bom e gratuito, que você pode baixar aí na internet. Recomendo baixar direto sempre do site do fabricante. Tá? Pesquisa lá o site do FileZilla, baixa, instala o cliente e aí você vai acessar esse servidor Linux com facilidade. Só vou pegar o endereço IP do meu servidor com ifconfig. Tá? Então, comando ifconfig e vou descobrir o IP do meu servidor. O IP é esse daqui, 192.168.1.175. Tá? Então eu vou utilizar esse IP para acessar o meu servidor FTP a partir do FileZilla, que é esse cara aqui, já está aberto. Então, em host eu coloco 192.168.1.175. Tá? Nome do usuário, vou colocar o nome do meu usuário, Fábio. Minha senha. E a porta 21. Se você não especificar a porta, ele vai assumir que é a porta padrão 21 do mesmo jeito. Você clica em conexão rápida. E aí aguarda um pouquinho para que ocorra a conexão. Ele vai tentar se conectar com o servidor na porta 21, o servidor 92.168.1.175. Então apareceu aqui, conexão estabelecida, esperando mensagem de boas-vindas. Pronto, conectado ao meu servidor Linux. Tá? Vamos subir um pouquinho aqui, foi colocado, olha aqui o título que a gente colocou dentro do arquivo, né, servidor FTP da Boston Treinamentos. Tá? Então estamos conectados via FTP ao nosso servidor Linux. Aqui do lado esquerdo aparece a listagem de diretórios do meu Windows e à direita é a listagem de arquivos e pastas, diretórios do meu Linux, dentro do meu diretório Home. Tá? Onde eu tenho Home e Fábio, e esse aqui é o meu conteúdo do Linux. Vamos fazer um teste. Vou pegar um arquivo qualquer aqui do meu Windows e vou jogar lá para dentro do servidor Linux, e depois a gente vai lá verificar se o arquivo apareceu. Então vou abrir aqui um diretório qualquer. Eu tenho um arquivo aqui chamado DB Biblioteca, um banco de dados, tá, do SQL Server. Então, botão direito, Upload, e agora eu vou enviar esse arquivo lá para o meu servidor. Vamos aguardar alguns instantes. Opa, tive um problema aqui de acesso negado. Vou tentar um outro arquivo então. Tentar um arquivo aqui da minha pasta de Python. Esse arquivo, licença.txt. Então, direito, Upload. Beleza, esse foi. Então é licença.txt. Está aparecendo aqui licença.txt. Então eu vou lá para o meu Linux Ubuntu. Agora eu vou dar um clear e vou olhar o que tem dentro da minha pasta padrão. /home/fab, então dou ls-l. Está aqui, licença.txt. Acabei de copiar esse arquivo. Tá? Dia 28 de abril, é hoje, 11h31 da manhã. Beleza? Não consegui jogar aquele outro arquivo do SQL porque ele é um arquivo que está vinculado ao meu SQL Server banco de dados. Tá? Esse aqui foi tranquilamente porque é um arquivo comum do meu sistema. E você também pode baixar arquivos do Linux para sua máquina Windows. Por exemplo, eu tenho um arquivo aqui chamado, vamos ver, função print.py. Quero baixar esse cara para o Windows. Então eu localizo ele aqui no meu Linux, botão direito, baixar. Ele vai ser baixado para esse diretório aqui. Tá? Então, baixar. Beleza. Só aguardar um pouquinho, vai aparecer aqui função print. Cadê ele? Aqui, a função print.py. Dia 28 de abril de 2013. Então o servidor FTP agora está totalmente operacional. Legal? Para encerrar, vamos voltar lá no Ubuntu. Só um detalhezinho que ficou faltando. Para que você consiga estabelecer a conexão aí no seu FTP, não se esqueça de criar uma regra no seu firewall que permita a entrada de dados pela porta 21. Então, se você não configurar o seu firewall para permitir a entrada de dados, uma regra de entrada para a porta 21, o firewall vai barrar a conexão do FTP e o FTP não vai funcionar. Qualquer dúvida, nós temos 3 videoaulas que falam de firewall. Tá? Aqui no Linux Ubuntu, basta assistir essas videoaulas e você vai aprender como configurar o firewall para liberar a porta 21. Beleza? Então, é isso aí, pessoal.
Espero que você tenha gostado da configuração do FTP. Nas próximas videoaulas vamos falar sobre contas de usuário do FTP e FTP anônimo. Tá? Então aproveite para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e curta a nossa página do Facebook Boson Treinamentos. E até mais!